Olá, paz, boa tarde. Estamos aqui para esse grande romper nas nossas vidas, os 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas. Foi o propósito que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, para a gente estar aqui alinhando todos os dias, né, sem interromper. Esse direcionamento que o Senhor deu ao pastor Marcos, à pastora Anivalda, que tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Então, hoje eu estou com a palavra do dia 66, já estamos chegando aí para o finalmente. E a palavra de hoje é Mateus 25, 21, que diz lá: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A gente vai falar nessa passagem sobre o bom uso do dinheiro, né? Aqui, essa passagem de Mateus, ela fala dos talentos, né? Que o seu Senhor distribuiu os talentos dele para os teus 3 servos. Um ele deu 5, ao outro ele deu 2 e ao outro ele deu 1. Né? Então a gente vai falar a respeito dos talentos que o Senhor deu a cada um deles e da maneira que eles usaram. E a parte que nós vamos falar foi aquele servo fiel, né? Que tudo aquilo que foi colocado na mão dele foi multiplicado. Ele não desperdiçou, né? Ele multiplicou. E quando o seu Senhor voltou para poder prestar conta com ele ficou feliz. E ele disse isso, né, que está lá em Mateus 25, 21. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. E da mesma maneira, meus amados, é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a administração daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, para que nós venhamos administrar, né, honrar o nome do Senhor primeiramente, né? Porque o Senhor vai prestar conta conosco, com tudo aquilo que Ele tem nos dado, todos os talentos que Ele tem nos entregado, né? E aqui está dizendo assim, os evangelhos deixam claro que para Jesus o dinheiro é o que mais compete com Deus na vida do homem. Eu vou ler novamente. Os evangelhos deixam claro que para Jesus o dinheiro é o que mais compete com Deus na vida do homem. Por isso, Deus ocupa o primeiro lugar na vida daqueles que andam com Ele. Então o Senhor em todo o tempo tem que estar em primeiro lugar sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim que primeiramente o reino dos céus e a tua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar sobre as nossas vidas. Que demais coisas? Todas as coisas que nós necessitamos. Né? Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, né? Mas Ele fala assim que primeiramente o reino dos céus. Então existem princípios, né, da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos romper nas nossas vidas financeiras, na nossa família, nos nossos negócios, naquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. E tem aqui uma passagem também que fala a respeito do George MacDonald. Ele foi um escritor de histórias e também um pastor, né? E ele declarou em uma das suas falas que a ambição não é nada senão a sombra maligna da aspiração. No caso, né, da ambição, não é nada senão a sombra maligna da aspiração. Jamais entregue o resto a Deus, entregue as suas primícias, né, do seu trabalho, da sua vida, né? Eu costumo dizer assim que talvez nós vamos ser a Bíblia que muitos não leram. Então, nós temos que ter uma vida que bem diz ao Senhor, nós não carregamos mais o nosso nome, nós carregamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos conhecidos o crente, que as pessoas dão nome para nós, o crente, e nós temos que andar com uma vida íntegra diante da sociedade, para que talvez as pessoas possam sentir o bom cheiro suave de Cristo através das nossas vidas. E eu tenho uma experiência com isso, passei grandes desafios na minha vida financeira. E muitas vezes o que você faz quando você passa por grandes desafios, grandes desertos? Como é a sua conduta como cristão? Nós como cristãos em grandes desafios da vida. Passei grandes desafios em 2014, né, que dava a impressão de que estava sendo tudo perda. E hoje eu posso dizer para você, meu amado, que nada foi perda. Eu falo que tudo foi ganho, né? Porque eu tive experiências tremendas com o Senhor. Ele me ensinou princípios que hoje eu vivo na minha vida, né? Ele me ensinou coisas tremendas e eu falo que os desafios só fazem nos crescer na vida.
Então, quando George MacDonald declarou, né, que a ambição não é nada senão a sombra maligna da aspiração, e jamais entregue o resto ao Senhor. Então, nesse período que eu passei de grandes desafios, o Senhor nos deixou alguns recursos. Mas como eu honrei o Senhor? Vendendo aqueles recursos que Ele me deu para honrar aqueles que trabalhavam conosco, para pagar aqueles que estavam conosco, para pagar os aluguéis, e dava a impressão que o tempo todo nós íamos ficar desprovidos. Não, mas não ficamos desprovidos. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Sabe, quando Ele trabalha em nós de dentro para fora, que nem um dia o pastor Marcos disse algo para mim e para o Sino, e foi algo marcante. O Senhor está levando vocês ao deserto para que vocês criem couro de crocodilo, né? E é verdade, nós tivemos experiências tremendas com o Senhor, e ali nós estávamos mostrando para o Senhor o nosso caráter, e que nós não estávamos levando só o nosso nome, sim o nome do Senhor Jesus. Então a palavra dele tem princípios, e nós conseguimos honrar com nossos compromissos, e Ele foi fiel. Quando nós entregamos tudo a Ele, não demorou muito, em pouco período de tempo, o Senhor só simplesmente mudou as coisas de lugar, fez eu olhar para dentro da minha casa, a minha família, valorizar coisas que estavam se perdendo dentro da minha casa, né? Aí numa reunião de um filho meu, então eu falo que o Senhor entrega talentos, e muitas vezes nós não sabemos nos dar com aquilo que Ele nos entrega. Ele nos entregou algo muito grande à nossa visão, mas a gente não soube lidar com aquilo, e o Senhor nos abateu. E hoje eu falo obrigado, Senhor, porque nós não perdemos nada, nós ganhamos o reino dos céus, e hoje o Senhor está novamente mudando, e hoje numa nova perspectiva, numa nova visão, num novo pensar, vivendo os princípios do Senhor, né? Nós entendemos os talentos que o Senhor nos deu, que tudo é para o propósito dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada é nosso, tudo é empréstimo dEle sobre a nossa vida. Nós vamos prestar conta com o Senhor. Nós vamos prestar conta. Então, não é nada meu, não é nada seu, é tudo empréstimo. A minha casa é emprestada. Eu falo, obrigado por me emprestar esse conforto. Obrigado, Senhor. Nada é nosso, tudo é dEle. Tudo é por Ele, tudo existe um propósito, e nós temos que saber administrar bem e fazer bom uso do dinheiro, como está dizendo aqui na palavra. E aqui, né, nessa passagem aqui, tem muitos versículos bíblicos que fala a respeito da viúva, que ela entregou aquilo que ela tinha, e aqueles outros homens entregou aquilo que lhes sobravam. Então tem momentos da nossa vida, quantas vezes eu vim para a igreja, eu não tinha uma oferta, mas Ele conhecia o meu coração. Falava, puxa vida, eu estou com as mãos vazias. E Ele dizia para mim, você é a minha oferta. E eu trabalhando aqui na casa do Senhor, você é a minha oferta. Porque Ele conhece a intenção do coração do homem. De que maneira você o serve? Ele te conhece. Então, da maneira que eu vim a ofertar a minha vida, eu não tinha uma oferta para ofertar no domingo, porque eu sempre dizia para Ele, eu nunca quero me apresentar de mão vazia. Eu não quero me apresentar de mão vazia, Senhor. E Ele ministrava ao meu coração. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje eu estou vivendo uma outra situação para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu falo, Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu não quero mais a ambição, eu não quero correr atrás do vento, eu quero viver uma vida com propósito. E dessa maneira nós temos que viver. Dê a César o que é de César, né? A palavra de Deus diz, dê a Deus o que é de Deus. Nós temos que pagar os nossos impostos. Nós temos que honrar com os nossos compromissos, aqui está dizendo. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César, o governador da época. Dê ao governo o que é do governo, paga os seus impostos. Vamos honrar o Senhor com os nossos compromissos. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, para que a gente tenha esse romper nesses 100 dias. Se você observar desde o primeiro dia, que nós começamos com esse propósito de reino, para romper algo na nossa vida, filho, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Mas muitas vezes precisa de algumas renúncias, para que a gente possa romper em Deus para esse tempo, né? Muitas vezes a gente quer sair atropelando as coisas. Não, honra. Nós vendemos carro, nós vendemos máquinas para honrar os nossos compromissos, né? Para poder pagar aqueles, para que a gente tivesse leveza,
para a gente romper em outros negócios, mas muitas vezes você só pensa em você, nós pensamos só em nós e nós não acabamos rompendo naquilo que temos que romper. Então, por isso que essa palavra diz. Então, foi distribuído a 3 trabalhadores. 2 receberam aquele elogio, servo bom, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Porque o Senhor conhece a nossa fidelidade, a nossa verdade, as verdades que tem dentro de nós, a sinceridade, a pureza. O Senhor nos conhece por detrás e por diante. Ainda que não haja palavra na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Então, para Deus não tem engano, tem verdade. E Ele rompe sobre as nossas vidas. Hoje eu louvo ao Senhor. E que você seja agradecido nesse tempo, por esse romper, por essa igreja, por essa visão, pelos líderes que nós temos, sabe? E existe aqui princípios da palavra. Os nossos pastores vivem sobre princípios da palavra, eles nos ensinam. E muitas das vezes a gente quer burlar o sistema, e não é dessa maneira. Né? Existem princípios, e eles caminham sobre esses princípios, para que haja um romper na vida deles, e para que seja derramado sobre a igreja, e tem acontecido também um romper sobre a minha vida. Mas para acontecer um romper, precisou algumas mudanças, algumas atitudes, para que o romper do Senhor fosse sobre a minha vida. Então aqui está falando sobre o bom uso do dinheiro, que nós íamos fazer bom uso daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, tem nos capacitado os talentos dentro da igreja, com unção, com graça, com respeito, com reverência, né? Aquilo tudo que Ele tem feito. Então é sobre isso, meu irmão, e eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, que haja esse romper desses 100 dias e que nós possamos fazer o bom uso daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esses 100 dias, de uma visão que o Senhor deu sobre a vida dos nossos pastores, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre a tua igreja, Paizinho querido, um romper para esse tempo, em todas as áreas das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar sobre o ministério da igreja do Evangelho Quadrangular, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido. Seja conosco, nos ensina, nos capacita para esse tempo, nos dê unção, nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser sensíveis à Tua voz, para sermos corrigidos, para sermos, Senhor, direcionados pelo Teu Santo Espírito para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que esse ano de 2025, que está simplesmente se iniciando, seja um romper sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.